A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, a lição de jovens. Hoje é a lição número 2, de 8 de janeiro de 2023. Estamos no primeiro trimestre de 2023, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Deixa aqui embaixo também seus comentários, um amém, um glória a Deus, para eu saber que você está vivo e participando conosco aqui deste projeto. Tem a livraria online do pastor Fernando, a Provix, onde você encontra materiais evangélicos, Bíblia, livros. Faça o seu pedido online, receba em casa, tá? No aconchego do seu lar. Tem a nossa livraria editora CPAD, ali do lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E no teto, no térreo ali do templo também tem a livraria da associação. Então você pode adquirir materiais evangélicos de todas as formas, tá? Isso é muito importante para o seu crescimento e aprimoramento espiritual. E aqui embaixo também tem o nosso contato. Se você precisar de um ensinador, de um pregador, pastor Fernando e eu, nós podemos, segundo a vontade de Deus, atender o seu chamado. Também nesse contato você pode receber reflexões bíblicas diárias de 2 a 3 minutos, juntamente com a oração. Se você quiser participar recebendo, é só você adicionar esse número aí no seu contato, mande seu nome, seu contato, e nós vamos colocar você nas nossas listas de transmissão. E outro sim, mas a última coisa, se você puder e quiser nos ajudar com a contribuição financeira, ou mensal, ou da forma como você quiser, tem aqui também o Pix. Você estará ajudando na manutenção e crescimento desta obra. Agora vamos sim à lição número 2 de jovens, 8 de janeiro de 2023. O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. O texto principal está em 2 Samuel, capítulo 11, 27. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Os objetivos dessa lição: primeiro, explicar o pecado sobre a perspectiva humana, apresentar o pecado sobre a perspectiva divina e compreender que o julgamento de Deus sobre o pecado é imparcial e misericordioso. Parece até incoerente, né? Imparcial e misericordioso. Como é que pode uma coisa e outra? Nós vamos ver nessa lição. Não saia daí. O texto bíblico se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 9. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele.
e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e a de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ela mataste com a espada, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Nessa lição, então, na introdução, veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes da sua trajetória como rei, o momento em que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências de seus atos. É meio triste. Vamos lá, tópico 1, o pecado sob a perspectiva humana. O pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. No tempo em que os reis saíam para a guerra, isso está em 2 Samuel 11:1, o rei Davi, em vez de acompanhar o seu exército, decidiu ficar no palácio. É o que o texto em 1 Samuel diz. Ele ficou ocioso e certo dia, no terraço de seu palácio, avistou uma mulher tomando banho, banhando-se. Então ele perguntou a respeito dela e recebeu a informação de que se tratava de Betseba, filha de Eliã, neta de Aitofel. Aitofel era o principal conselheiro do rei e principalmente esposa de Urias, o Heteu. Portanto, tratava-se de uma mulher casada e não lhe era lícito, não estava de acordo com a lei possuí-la, mesmo ele sendo rei. Ele não podia ter feito isso. Davi, então, não satisfeito com as mulheres que tinha à sua disposição, tinham várias esposas e concubinas, mandou chamar Batseba e cometeu um grave pecado. Batseba ficou grávida, mandou informar Davi, o pecado do rei foi deliberado, ele quis fazer aquilo ali, esse pecado começou com a ociosidade, em vez de estar na guerra com o exército, ele estava em casa sem fazer nada. Depois, um olhar lascivo e imprudente, ele viu a mulher se banhando. Depois, um planejamento para o ato, ele pediu para alguém fosse saber quem era. E, enfim, o adultério consumado. É bem verdade que todos nós, cristãos, professores e alunos de escola dominical, estamos bem familiarizados com esse pecado de Davi. Pecado dele com a Betseba. Mas é importante a gente enfatizar. O pecado foi deliberado, ele estava sem fazer nada, depois lançou um olhar lascivo e imprudente. Ele poderia ter visto e ter saído ali daquele lugar e ter ido fazer outra coisa.
Mas não, ele ficou, ao que parece, olhando, e ele planejou tudo. Foi um pecado deliberado. Número 2, o cuidado com aquilo que parece inofensivo. Pequenas alterações éticas e morais podem passar despercebidas por um cristão que não esteja atento às mudanças sociais do nosso tempo. Então, se você é um cristão, você precisa estar atento às mudanças sociais, às coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque pode haver alteração ética e moral na minha vida e na sua vida. Na atualidade, ele vai dar um exemplo, as pessoas tendem a relativizar o certo e o errado. E o pecado deixa de ser uma transgressão. Pecado, muitas coisas que eram pecados até 5 anos atrás, né, pela Bíblia, e hoje muita gente já não considera pecado, porque os valores morais e éticos, eles foram sendo deturpados por esta sociedade. E nós vivemos nesta sociedade. Então, a princípio, o pecado pode parecer um pequeno detalhe. Contudo, se não for identificado, logo no início, pode terminar com a consumação do ato e o afastamento da presença de Deus, como ocorreu com Davi. Então, uma coisa simples, que você não observa logo no começo, não identifica aquilo como pecado segundo a palavra de Deus, e aí aquilo pode terminar em consumação, a pessoa vai, pratica o ato, consuma o ato, se afasta, a presença de Deus se afasta, da mesma maneira como ocorreu com Davi. Era uma mulher tomando banho, ele olhou, deveria... né? Número 3, os planos de Davi para encobrir o seu pecado. Aqui um abismo já chamando o outro, né? Agora ele quer encobrir o pecado. Depois de receber a notícia então da gravidez de Betseba, Davi se vê encurralado pela situação. E agora todo mundo vai ficar sabendo. Aquele breve momento de prazer, porque é isso que o pecado é um breve momento de prazer, é igual droga, vai pedindo sempre mais e mais, resultado da falta de controle sobre os desejos, agora estava, entre aspas, enviando a conta. Quem compra no cartão de crédito, uma hora a fatura chega. O pecado é a mesma coisa. Agora estava chegando a conta, né? A consequência estava batendo as portas. Para encobrir o seu erro, né, o seu pecado sexual com Betseba, o rei planejou um novo pecado. Qual é o novo pecado? Davi pediu ao general do exército, Joabe, que mandasse Urias para falar com ele. Chamou Urias do campo de batalha. Depois de conversar com Urias e fazer perguntas sobre a batalha, o rei manda Urias ir para casa para ver a esposa, para ver se ele dormia com a mulher, né? No entanto, Urias não foi para casa e dormiu junto à porta do rei, segundo Samuel 11, de 6 a 9. Urias não foi para casa. Então Davi convidou Urias para comer e beber e o embriagou. Porém, Urias não desceu à sua casa, enquanto o exército estava defendendo o país e o rei. Então ele achava que ele não podia fazer isso, ele tinha que ser fiel a Deus e fiel aos seus amigos no campo de batalha. Davi então parte para um outro plano e esquematiza a morte de Urias em guerra. Fazer de conta que ele morreu, que Urias morreu em batalha.
Ele tramou um jeito com Abner, né, com Joabe, melhor dizendo, tá? Para ele poder colocar Urias na frente da batalha. E aí, findado o luto pela morte do bravo soldado, depois que Urias morreu, Davi então se casa com Betseba e dá à luz um filho, né, fruto de um adultério e fruto de um homicídio. Davi, o rei, mandou matar o marido de Betseba, que o rei acreditava estar camuflado entre aspas, escondido. Ninguém ia saber, ninguém ia descobrir. Ele achava que isso ficaria oculto. Como todo pecado, né, que os seres humanos cometem, eles acham que ninguém vai saber. Principalmente o cristão, quando peca, ele acha que pode deixar escondido. E não pode, né? E aí ele coloca aqui: existe algum pecado que Deus não veja? O Deus que está em cima, o Deus que é onisciente, o Deus que está em todo lugar? E aí o ponto importante, Deus é poderoso e santo. Ele vê e conhece todas as coisas. Não há nada que se possa esconder desse nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos ver agora o pecado. Então nós vimos o pecado sob a perspectiva humana. Agora vamos ver o pecado sob a perspectiva de Deus. Como é que Deus vê isso? O pecado é algo desagradável para Deus, segundo Samuel 11 e 27. Para Davi, tudo estava resolvido. Urias estava morto, Betseba se tornou desimpedida para o casamento, ela virou viúva, mais um filho seu nasceria. Ninguém estava incomodando o rei sobre esse assunto, ninguém falou nada. Porém, a parte final do último versículo do capítulo 11 de 2 Samuel deixa bem claro a visão de Deus sobre tudo o que havia acontecido no episódio de Davi e Betseba. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus não concordou. Isso não ficou bem aos olhos de Deus. Isso estava errado. Número 2. Não estava tudo bem, como Davi pensava. Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi. E não estava sendo complacente com as atitudes do rei. Deus não passou a mão na cabeça de Davi. O Senhor, que é grande em misericórdia, estava dando um tempo para que Davi se arrependesse. Todavia, o rei pensava que estava tudo resolvido. Contudo, para o Eterno, para Deus, o pecado cometido precisava ser tratado. O pecado, ele é como uma doença. Ele precisa ser tratado. Deus criou o ser humano e o proveu do livre-arbítrio para tomar suas decisões. Deus deu ao ser humano a capacidade de decidir entre o certo e o errado, entre o que pode e o que não pode, entre o santo e o profano. O ser humano, ele é dotado de livre-arbítrio, o poder de escolha. Junto com essa liberdade, junto com o livre-arbítrio, está a responsabilidade pelos atos praticados. Então, o caminho que o homem escolher, é ali que ele escolher trilhar, ele vai colher as consequências daquela sua escolha. A responsabilidade do homem, daquilo que ele faz. Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas. E se não tratar nesta vida, ele trata na vida eterna. Deus vai tratar com cada pessoa. A primeira opção é melhor, pois quando alguém é confrontado com seu pecado e muda de atitude, garante a vida eterna com Deus. Ou seja, quando a pessoa
é confrontada, ela se arrepende, pede perdão, se conserta com Deus e deixa o caminho errado, deixa o pecado, então ela está garantida com a vida eterna com Deus. Ela não perderá a sua salvação. É isso que esse ponto aqui quer destacar. Então, não estava tudo bem. Pelo olhar de Deus, não estava tudo bem. Terceiro, Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Deus condena aquilo de errado que a pessoa faz, mas ama a pessoa. Um tempo já havia se passado na vida de Davi, pois o texto diz que Betseba chegou a dar à luz um filho. Assim, depois de todo o ocorrido, depois de todo esse fato que a gente está estudando, Davi teve tempo de se arrepender. Ele teve aí pelo menos 9 meses para se arrepender. No entanto, como nada estava lhe sendo cobrado, entre aspas, né? Ninguém estava apontando o dedo, ninguém estava falando nada, Davi pode ter entendido que com Deus também estava tudo certo, que é o que a gente costuma pensar. Assim como muitas pessoas em nossos dias, muitos estão vivendo em pecado e se sentindo os intocáveis. Eu sou ungido do Senhor. Eu sou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. E continua pecando, continua vivendo em pecado. Porque muitas pessoas se acham intocáveis. Todavia, no seu tempo, Deus confrontou o pecado de Davi por meio do profeta Natã. Deus mandou o profeta lá. O profeta é enviado até o rei para lhe contar uma parábola, a história de um homem pobre que tinha apenas uma linda cordeirinha, né? E de outro, um homem rico que possuía muitas ovelhas, mas que cobiçou e tomou a cordeirinha do homem pobre. Então veja que Natã, Deus deu a ele sabedoria e inteligência para falar com o rei. Ele não podia chegar e acusar o rei de adultério. Ele não é louco. Deus deu uma estratégia para ele. Davi ouve Natã e diz que o homem rico merecia morrer. Então Natã diz ao rei: tu és este homem. Davi é desmascarado pelo Senhor Deus. Aqui não é o homem que desmascara Davi, é Deus usando o profeta para desmascarar Davi. Então pense, por que os pecados de alguns são revelados nesta vida? Aqui. E aí ele responde, é porque Deus é misericordioso e está dando a oportunidade para a pessoa se arrepender. Deus sempre dá todas as oportunidades para que o homem venha a se arrepender. Agora, se não se arrepender, ele vai atravessar para o mundo eterno da morte, do inferno. Esse é o problema. É a vida eterna ou a morte eterna. Se ele se arrepender e se consertar, a vida eterna com Deus o aguarda. Se ele não se arrepender e continuar vivendo em pecado, a morte eterna, separação eterna de Deus. Vamos ao tópico 3. Estamos caminhando para o final. Quero te lembrar, dê o seu joinha, por favor, e diga um amém aí embaixo, um glória a Deus. Faça igual o professor Isaías, dê um glória a Deus aí, pelo menos, né? Número 3, o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. Então nós vamos ver como é que se dá esse julgamento do pecado. Tá? O julgamento de Davi, segundo Samuel 12, quando o profeta apresenta a história do homem rico e do homem pobre, o rei reage instantaneamente e o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem.
Olha como é que Davi se achou justo. Ele não precisou pensar muito para dar o seu veredito. Davi não quis nem saber, falou, não, esse homem aí é um covarde. E aí ele diz, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Isso aqui era o veredito do rei Davi. Olha só, hein? Um homem que estava com a vida toda torta, mas estava batendo um martelo para julgar o homem. Interessante, aí o comentarista diz, né? Como o ser humano tem a tendência de julgar com severidade quando é outra pessoa que está pecando. Apontar o dedo, julgar o outro. Do ponto de vista humano, a penalidade sobre o pecado vai depender de quem o cometeu, totalmente diferente da justiça divina. O julgamento de Deus é diferente. A maneira como Deus enxerga é diferente. É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? Porque do ponto de vista humano, a penalidade sobre o pecado vai depender de quem o cometeu. Então, há sempre dois pesos e duas medidas. A justiça humana nunca é imparcial. Ela sempre tem as suas exceções. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ou seja, a justiça humana, ela nunca é plena, correta. A de Deus é diferente. Número 2, a confissão de Davi. Deus lembra então a Davi as dádivas que lhe dera e expõe a ingratidão do rei, que mesmo recebendo tudo de Deus, por falta de controle dos desejos carnais, adulterou e cometeu um assassinato. Por falta de controle dos desejos carnais. Por fim, Deus o informa sobre as consequências que teriam os seus pecados. O que ele fez não ficaria impune. Somente após Deus, por meio do profeta Natã, que a gente leu agora há pouco, confrontar o pecado de Davi e expor as consequências que ele sofreria, é que o rei confessa o seu pecado. Então ele precisou ser confrontado. Ele precisou Deus mandar o profeta falar para ele poder se arrepender. Mas não basta confessar. Faz-se necessário o sincero arrependimento. Isso daqui Davi tinha. E a mudança de comportamento. Então Davi pecou, demorou se arrepender, mas quando ele se arrependeu foi de verdade. E houve mudança de comportamento. Davi, no começo, não via problema no pecado, desde que fosse oculto. Até porque naquela época, quase sempre, para ser considerado pecado, tinha que haver provas, tinha que haver testemunha. Ninguém podia acusar ninguém sem prova. Então, acabava que a maioria dos pecados ficava escondido, ficava oculto. Poucos eram pegos. O Deus que é santo via de maneira diferente. E eu quero te dizer que ele continua vendo de maneira diferente. Lá em Hebreus 13:8 fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, Deus, ele é santo e ele vê diferente de nós, seres humanos. Para uma vitória era preciso uma confissão com um verdadeiro arrependimento. É isso aqui que Deus espera de todos nós, como ele esperou de Davi. Como ele viu que Davi não se arrependia, ele mandou o profeta Natã. E aí sim, Davi se arrependeu, mas as consequências vieram. O arrependimento sincero de Davi e a misericórdia de Deus.
O Salmo 51 foi escrito por Davi enquanto ele vivia esse momento após o confronto do seu pecado pelo profeta Natã. Então, durante esse confronto, ele escreveu o Salmo 51. Uma das consequências imediatas foi a enfermidade de seu filho com Betseba. Seu filho que ele teve de adultério, esse filho adoeceu. Tá? Davi ficou por 7 dias jejuando e prostrado diante de Deus, intercedendo pela criança, até que ela morreu, até que a criança morreu. Ficou intercedendo ali em jejum, oração, durante 7 dias, mas não teve jeito. Tá? Essa experiência, então, levou Davi a um verdadeiro arrependimento. Tá? O sofrimento, a perda, a doença da criança fez com que Davi se arrependesse de verdade. Verdadeiro arrependimento, que apresenta uma confissão bem diferente de 2 Samuel 12:13. Ao ler este salmo, é possível perceber como Davi derrama seu coração diante de Deus. Confessa e afirma: o meu pecado está sempre diante de mim. Foi o que ele constatou e escreveu no Salmo 51. Bem diferente da experiência anterior, em que os pecados estavam encobertos e parecia que ele não estava incomodado. Davi então reconhece a importância da presença de Deus e do Espírito Santo. E ele escreve: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Senhor é bom e ele teve misericórdia de Davi. E assim também ele é bom para conosco e ele tem misericórdia de mim e de você. Tá? E aí o autor ele coloca: por que algumas pessoas têm tanta dificuldade em se arrepender e confessar o seu pecado? Você já parou para pensar nisso? Por que algumas pessoas têm essa dificuldade? E aí ele coloca: algumas pessoas são tão arrogantes que jamais conseguem admitir o seu erro e assim buscar o perdão do Senhor. Todavia, o juízo de Deus é certo sobre o pecador que não se arrepende. Então há um juízo de Deus, porque Deus ele é santo, Deus ele é justo e Deus ele não passa a mão na cabeça de ninguém. E o juízo de Deus ele é imparcial. Se a pessoa se arrepende, ele perdoa e cura e sara essa pessoa. Mas se a pessoa não se arrepende, o juízo de Deus virá sobre essa pessoa. E aí ele coloca aqui, por exemplo, um breve comentário. Ele diz: sendo nós ímpios e Deus pura santidade, como poderíamos pensar até mesmo em nos aproximar dele? Porque nós somos pecadores. No entanto, isto só é possível porque ele não só escolheu o caminho, como o preparou, que é a cruz de Cristo, que nós vimos na primeira aula. O Novo Testamento, então, contém numerosas referências a pecados ou pecadores em conexão com a morte de Cristo. Eis algumas delas: o qual por nossos pecados foi entregue. Romanos 4:25. Então Jesus ele foi entregue no nosso lugar por causa dos nossos pecados. O que temos que fazer? Nos confessar a Deus, pedindo perdão e receber novamente a lavagem pelo sangue de Jesus de Nazaré. Então essa é o pecado, é a lição sobre o pecado na perspectiva do Deus que é santo. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.